Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Parece que Tiago, discípulo de Jesus, está vivendo em outro planeta quando escreve isso. No mundo real, a nossa reação natural à dor não é a alegria, é o medo, é a fuga, é a revolta. Quando perdemos o emprego, quando a doença bate na porta ou quando o relacionamento quebra, nosso instinto é perguntar: onde Deus errou? Ou até mesmo: onde eu errei? Mas Tiago capítulo 1, versículo 2 não é um convite ao masoquismo. Ele não está dizendo para você gostar de sofrer. Ele está dizendo para você se alegrar no propósito do sofrimento. Existe uma lógica espiritual que quase nunca percebemos. Tiago nos chama a olhar para a provação de um jeito que contraria o nosso instinto. Ele diz que a prova da nossa fé produz perseverança e que essa perseverança precisa completar o seu trabalho até que nos tornemos perfeitos e íntegros. A palavra que Tiago usa para perfeitos não fala de gente sem erros, mas de gente madura. No grego é teleios, que significa alguém que chegou ao ponto para o qual foi formado. Pense em uma fruta. Quando ainda ela está verde, ela pode até parecer bonita, mas é dura e amarga. Somente o tempo, o sol forte e a exposição correta fazem com que ela amadureça e se torne doce. Da mesma forma, Deus não está mais interessado em nos manter confortáveis do que em nos tornar maduros. E essa é uma verdade desconfortável. O conforto raramente gera crescimento. A maturidade quase sempre nasce da pressão. É na dificuldade que a fé deixa de ser teoria e se torna caráter. Mas aqui precisamos fazer uma pausa urgente. Muitos cristãos estão vivendo em pecado e dizendo: Deus só pode estar me provando. Não, isso é mentira. Isso é um erro teológico fatal. Precisamos distinguir a prova da tentação. Tiago capítulo 1, versículo 13 é categórico. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele ninguém tenta. Vamos corrigir nosso entendimento agora. O que é a tentação? O texto diz que cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Vamos traduzir isso. A tentação é uma solicitação para o mal que encontra um eco dentro de nós. Imagine uma pescaria. O diabo pode jogar o anzol, que é a oportunidade, mas quem morde é o peixe. Esse peixe é você, movido pela sua própria fome. Essa fome é o seu desejo desordenado. Deus nunca coloca o desejo do pecado em você. A tentação nasce do encontro entre a oportunidade externa e a fraqueza interna. E o objetivo dela é sempre a morte da sua paz, do seu ministério, da sua comunhão. Já a prova é completamente diferente. A prova é um exame. Um professor aplica uma prova difícil aos seus alunos para reprová-los? Não, ele aplica para saber se eles aprenderam e se estão prontos para a próxima série. Deus nos prova para revelar o que já existe em nós. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, a Bíblia compara nossa fé ao ouro. O ouro precisa passar pelo fogo, não para ser destruído, mas para ser purificado. O fogo separa o metal precioso da sujeira. Na prova, Deus não está colocando maldade em você. Ele está colocando pressão para que a sua fé verdadeira apareça e a sua autossuficiência morra. Para entendermos o que a prova produz, precisamos olhar para quem foi provado. O primeiro é José. Muitos acham que a prova de José foi ser vendido, mas os Salmos, capítulo 105, versículo 16 ao versículo 19, diz algo profundo. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento. Adiante deles, enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até que se cumprisse o que ele próprio previria, e a palavra do Senhor o confirmou. A prova de José não foi apenas a dor, foi o tempo. 13 anos entre a promessa e o palácio. A prova serviu para matar o menino mimado que contava sonhos para se exibir e forjar o governador que salvaria o mundo. A prisão ensinou a José o que o palácio nunca ensinaria: dependência total. A prova transformou a arrogância em autoridade espiritual.
E Abraão? Gênesis capítulo 22 diz: E pôs Deus a Abraão à prova. Deus pediu seu filho Isaque. A caminhada até o Monte Moriá durou 3 dias. Pense na tortura mental, o silêncio de Deus. A prova aqui era sobre prioridade. Isaque era o milagre, mas Isaque estava se tornando um ídolo. A prova veio para perguntar: Abraão, você ama a bênção ou o abençoador? Quando Abraão levanta a faca, ele prova, não para Deus, que já sabia, mas para si mesmo e para a história, que sua fé não estava na promessa, mas no Deus que promete. E o resultado? Ele foi chamado amigo de Deus. A prova gerou uma intimidade que ninguém mais teve. E finalmente, Jó. Satanás fez uma acusação contra Jó e contra todos nós. Porventura, Jó teme a Deus de graça? A tese do diabo é que nós só amamos a Deus porque Ele nos dá coisas, saúde, dinheiro e família. Deus permitiu a prova para mostrar que a fé verdadeira não é um comércio. Jó perdeu tudo e mesmo sem entender, ele adorou a Deus. A prova de Jó produziu uma revelação. No final ele diz: Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Antes da prova, Jó tinha uma religião. Depois da prova, Jó tinha experiência. A dor abriu os olhos dele para a grandeza de Deus. E nós? O apóstolo Paulo, no livro de Romanos capítulo 5, concorda com Tiago. Ele diz: a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Você percebeu a escada? Sem tribulação, não há perseverança. Sem perseverança, não há experiência profunda com Deus. Sem experiência, nossa esperança é fraca. Talvez você esteja no meio do fogo hoje. Se for uma tentação, algo que te atraia para o pecado, fuja. Corte a isca. Não brinque com isso. Mas se for uma prova, se for uma dificuldade que a vida trouxe ou que Deus permitiu, fique firme. Não desperdice a sua dor. Deixe a prova ter ação completa. Deus está forjando em você uma maturidade e uma integridade que dinheiro nenhum pode comprar. Você vai sair disso mais forte. Você vai sair disso perfeito e íntegro, sem que lhe falte coisa alguma. Se essa mensagem falou com o seu momento, comente aqui embaixo: eu vou ser provado e aprovado. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com quem precisa entender o propósito da dor. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.